Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2023. O título desta série de lições é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista desta série de lições é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E chegamos hoje à lição de número 11, que tem por título O Avivamento e a Missão da Igreja. O texto áureo está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, e nos diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Já a verdade prática nos ensina: neste tempo marcado pela falta de fé, a Igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Para a leitura bíblica em classe foi escolhido o texto do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20. Acompanhe a leitura, por favor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Segundo, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. E, finalmente, terceiro, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Meus irmãos, como de costume, eu gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. E apenas confirmando o que eu mencionei nas lições anteriores, nós não mais mantemos os grupos de WhatsApp. Se os irmãos quiserem pegar o arquivo com as notas de aula, além do link que está aqui embaixo neste vídeo, temos também ali no Telegram, um canal ali no Telegram, onde disponibilizamos os materiais que nós produzimos semanalmente, que basicamente é o arquivo com as notas de aula e também disponibilizamos o link para a videoaula assim que ela é disponibilizada. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. Neste trimestre, vimos que, nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, vejam que já neste primeiro parágrafo, o comentarista da lição está se referindo justamente à igreja primitiva. Quando ele coloca aqui que vimos que nos seus primórdios, ou seja, lá no seu início, quando a igreja iniciou, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização. O dinamismo aqui nada mais é do que aquela ação dinâmica, aquela ação que não parava, era constante, estava focada na evangelização.
Então aqui o comentarista está tomando como referência para nós, nesta lição, justamente o comportamento da igreja primitiva, o que acontecia ali na igreja primitiva, justamente depois do derramamento do Espírito Santo descrito ali em Atos capítulo 2. E eu considero importante que já nesse início de aula nós leiamos um pouco do que está escrito ali em Atos no capítulo 2, dos versículos 42 ao 47, na Nova Versão Transformadora, justamente para nos mostrar, queridos irmãos, como é que a igreja conduzia as ações e tarefas para o reino de Deus. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47, na Nova Versão Transformadora. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então percebam, meus irmãos, que nessa porção de Atos 2, ali do versículo 42 ao 47, nós temos um resumo de como a igreja primitiva agia, atuava, tanto em relação ao que diz respeito vamos dizer assim, à ordenança de Deus, na pregação da palavra, na evangelização e também no cuidado dos cristãos em geral. Percebam então que a igreja primitiva era completamente abrangente, pois ela cercava todas as necessidades daqueles que iam sendo salvos. Porque, primeiro, os discípulos e apóstolos evangelizavam. Segundo, os discípulos e apóstolos participavam do discipulado. Eles trabalhavam na vida daqueles novos convertidos, ensinando-os no caminhar, né, o que eles deveriam fazer no caminhar da jornada da salvação. Mas, além disso, além de evangelizar e além de discipular, nós encontrávamos ali na igreja primitiva também a questão social, onde havia ali um cuidado geral de uns pelos outros, porque a própria Bíblia menciona que nenhum daqueles que faziam parte da igreja tinha necessidade de nada. Por quê? Porque os cristãos estavam tão inteirados e motivados assim no que diz respeito a compartilhar, que eles vendiam tudo que tinham e repartiam o dinheiro arrecadado justamente com a igreja, com os irmãos que estavam ali reunidos. É verdade que algumas pessoas criticam essa ação, né, ali dos primeiros discípulos ali na igreja primitiva, mas nós entendemos, queridos irmãos, que eles, depois que aceitaram a Cristo, depois que foram batizados no Espírito Santo, eles estavam esperando Cristo para aquele momento. Ou seja, eles estavam totalmente desprendidos no que diz respeito aos bens materiais. Foi errado o que aconteceu? Eu não considero errado. Porque apesar de eles terem vendido todas as suas propriedades, no sentido de pegar aqueles recursos para ajudar os novos convertidos, ajudar a comunidade cristã que estava sendo formada ali, nós sabemos biblicamente que Deus não desampara os seus filhos. Tanto que quando surgiu aquela perseguição tremenda contra a igreja, motivada por Saulo de Tarso, o que aconteceu? Toda a igreja, a Bíblia menciona, todos os discípulos se dispersaram por outras cidades, ou seja, se eles não tivessem vendido as casas, provavelmente eles teriam perdido as casas para outras pessoas, porque eles saíram fugidos daquele lugar. Então, percebam que até nessa situação, até por conta dessa perseguição permitida por Deus, Deus já de antemão previu, né, o que ia acontecer e provavelmente motivou os discípulos a venderem as suas propriedades para dividir entre ali os irmãos e, segundo o próprio Jesus Cristo, fazendo isso, eles estariam armazenando um tesouro no céu. Não estou querendo incentivar, meus irmãos, ninguém a fazer esse tipo de coisa. Se algum dos irmãos sentir essa questão de vender o que tem e levar o dinheiro para a igreja,
vamos dizer assim, um relacionamento seu com Deus. Mas pelo que vemos nas Escrituras, nós não podemos pegar uma prática isolada como essa que aconteceu ali no Novo Testamento, logo no início da igreja primitiva, e querer generalizar para a igreja em todas as eras. Naquele momento, houve sim uma grande utilidade para aqueles recursos, mas talvez isso não seja aplicado para nós hoje. Mas, repetindo, se o irmão ou a irmã sente um chamado de Deus nesse sentido, de vender as suas propriedades para repartir o dinheiro para com os pobres ou ajudar a obra do Senhor, fique à vontade, porque isso é uma relação entre você e o nosso grande Deus. Depois que foram revestidos de poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Queridos irmãos, os resultados alcançados na vida dos discípulos depois que eles receberam o batismo no Espírito Santo foram justamente aqueles mencionados e prometidos pelo Senhor Jesus Cristo quando o Senhor fez a promessa, ali em Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos fazer a leitura. Atos 1 e 8, na Nova Almeida atualizada. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então perceba, o comentarista faz a menção. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Justamente por quê? Porque eles receberam o poder do alto que pode ajudá-los na tarefa da evangelização. Nós veremos um pouquinho mais para frente, ainda nesta lição, que mesmo as pessoas, quando recebem o batismo no Espírito Santo, elas não são obrigadas por Deus a evangelizar. Irmãos, nós precisamos entender essa questão. O evangelismo precisa ser uma decisão nossa, independente se somos ou não batizados no Espírito Santo. Precisamos nos conscientizar e decidir obedecer ao mandato do Senhor. Agora, o batismo no Espírito Santo, ele vem como um auxiliador nessa questão da evangelização. Não significa que alguém que é batizado no Espírito Santo, ele é obrigado por Deus, ele é empurrado por Deus para evangelizar, de forma nenhuma. A evangelização é uma decisão nossa, é uma decisão individual. Cada um de nós precisa se conscientizar da nossa responsabilidade diante de Deus para evangelizar, independente se somos ou não batizados no Espírito Santo. O que é fato, que nós não podemos negar, é que quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, recebemos uma graça maior, um poder maior, uma condição melhor de evangelizar, porque, como a própria palavra diz, recebemos o poder de Deus com essa finalidade. Então, aqueles que evangelizam depois de batizados no Espírito Santo com fé e perseverança, normalmente atingem maiores frutos no seu trabalho. Mas, conforme eu acabei de mencionar, a decisão de evangelizar precisa ser tomada por cada um de nós, independente se somos ou não batizados no Espírito Santo. Se não somos batizados, isso é mais um motivo para buscarmos a Deus incessantemente até que o Senhor Jesus Cristo nos batize com este dom maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Aqui, meus irmãos, mais uma vez repetindo o que eu acabei de pontuar. O comentarista menciona aqui, que hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento para proclamar o Evangelho de Cristo. Como eu disse, nós precisamos nos conscientizar disso. É verdade que precisamos de um avivamento, mas também precisamos de conscientização, queridos. O Senhor tem nos levado a compreender, a entender, meus queridos, que um dos maiores problemas que a igreja tem passado nos últimos tempos é a falta de conhecimento, a falta de conscientização. Nós precisamos, a cada dia, ser conscientizados das nossas responsabilidades diante do Senhor nosso Deus.
Santificação é uma grande necessidade, é uma grande ordenança, é uma grande responsabilidade que temos diante de Deus. Precisamos nos engajar no processo de santificação. Evangelização também é a mesma coisa. E muitas vezes nós vemos pessoas nas igrejas anos e anos e anos e anos e nunca muda nada na vida delas. Por quê? Porque elas não estão sendo conscientizadas. Nós precisamos voltar a falar sobre a necessidade da santificação, voltar a falar sobre a necessidade da evangelização, voltar a falar sobre a necessidade do discipulado e não apenas falar aleatoriamente. Fazer planos para isso, traçar metas para isso, ajudar os cristãos a se engajarem nessas atividades, queridos irmãos. Conforme eu mencionei, o Senhor tem me feito entender que um dos maiores problemas que a igreja tem passado é justamente a falta de conhecimento, a falta de conscientização das nossas responsabilidades. E como cristãos, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Primeiro, conhecer as nossas responsabilidades e assumir as nossas responsabilidades diante de Deus. Pois sem essa conscientização, não haverá mudança de atitude no meio da igreja do Senhor. E essas aulas que nós estamos tendo servem justamente para isso, para nós, como formadores de opinião, nós como professores, tentarmos, ou nos esforçarmos para conscientizarmos os nossos ouvintes a respeito das nossas responsabilidades como servos de Deus. A palavra-chave para esta lição é missão. Chegamos agora ao tópico 1, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Queridos, os irmãos já perceberam que, pelo título da lição e também pelo que já estudamos na introdução, nós estamos falando do avivamento voltado para o trabalho missionário, para a evangelização. O comentarista tenta fazer uma ligação direta entre uma pessoa que ele chama de avivada, que se torna atuante na questão da evangelização, na questão das missões, na questão justamente da formação de discípulos. E agora nos tópicos que nós veremos, o comentarista vai apresentar algumas, assim, como se fosse uma sequência de pensamentos. No primeiro tópico nós estaremos vendo o avivamento, após a ressurreição de Cristo, ou seja, o que aconteceu logo após a ressurreição de Cristo, que veio influenciar o comportamento da igreja primitiva no que diz respeito à evangelização. Então aqui no tópico 1, que tem por título O Avivamento após a ressurreição de Cristo, o comentarista trata justamente disso. Logo após Cristo ressuscitou, ele encontrou os discípulos ali meio desanimados, mas depois, com o desenrolar ali das aparições de Cristo, houve uma mudança na vida deles. Isso é o que nós vamos tratar então aqui neste tópico 1. Subtópico 1, o desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante os seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos abandonados. Meus irmãos, quando olhamos justamente para o que aconteceu com os discípulos logo após a morte do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que claramente que eles não haviam entendido qual era o objetivo do ministério exercido por Cristo na terra. Nós vemos em alguns momentos ali dos evangelhos os discípulos esperando que Cristo fosse aquele grande profeta anunciado lá atrás, inclusive através de Moisés, que Moisés falou, através de uma revelação, que Deus levantaria um outro profeta como ele, como Moisés, e que esse profeta, ele justamente restauraria Israel. Só que o povo pensava que essa restauração de Israel seria uma restauração política. E na realidade, Deus havia prometido através de Moisés uma restauração mais espiritual. Então os discípulos, na realidade todo Israel, e principalmente os discípulos, estavam esperando que Cristo seria justamente aquele que restauraria a condição política da nação de Israel, aquele que libertaria Israel da mão dos romanos e restabeleceria a autonomia, enfim, a liberdade política da nação.
E na realidade, Cristo não veio para tratar de política. Cristo veio para instaurar o reino de Deus no meio, no coração do povo. Então, na realidade, assim, os discípulos tinham essa expectativa. E quando Cristo morreu e não instituiu, né, o reinado, a libertação da nação de Israel, eles ficaram chocados, eles ficaram meio que confusos e perdidos, sem saber o que fazer. Então percebam como eles estavam equivocados nas suas expectativas. E como é que sabemos disso? Tem uma dica bastante importante que está ali no no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24. Vamos ler dos versículos 18 ao 21 na Almeida Revista e Corrigida. Lucas 24, do 18 ao 21 na Almeida Revista e Corrigida. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Agora percebam que os discípulos que estavam indo de caminho para Emaús disseram: E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. O que significa isso, meus irmãos? A expectativa dos discípulos era que justamente Jesus libertasse Israel do domínio dos romanos e restabelecesse a liberdade da nação de Israel como uma nação soberana. Ou seja, eles estavam esperando, mesmo os discípulos, eles estavam esperando que Cristo fosse um líder político, mas Cristo era um líder espiritual. Dando a sequência. Mas, agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então percebam, eles colocaram uma expectativa em Cristo, de que Cristo seria o profeta anunciado por Moisés, mas o profeta que traria liberdade à nação de Israel do jugo dos romanos. Só que o ministério que Cristo veio exercer foi de implantação do reino de Deus, que era um reino invisível, que era um reino que atuava no coração do povo. Então, quando Cristo foi morto, toda a esperança, né, da restauração da nação de Israel acabou morrendo junto com ele. E os discípulos, então, acabaram ficando muito confusos, ficaram ali meio que perdidos, sem saber o que fazer. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Aqui, na minha interpretação, meus irmãos, é justamente o que eu acabei de mencionar. Toda aquela expectativa da restauração do reino físico, né, da liberdade do reino de Israel, debaixo do jugo de Roma. Essa era a expectativa deles. Quando Cristo veio a ser crucificado, toda essa esperança acabou se desvanecendo. E isso fez com que eles ficassem, conforme o comentarista pontuou, grandemente ou completamente desolados. Subtópico 2, a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: Paz seja convosco. Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Aqui, meus irmãos, o comentarista ainda reforça, né, a ideia de que após a morte de Cristo, os discípulos estavam ali completamente confusos. E mesmo depois que Maria Madalena havia falado com eles, né, que Cristo havia ressuscitado, e mesmo depois, quando Cristo apareceu para eles, quando eles estavam reunidos, até este momento, ainda o nível de confusão mental que os discípulos tinham sobre si era muito grande, a ponto de eles pensarem que eles estavam vendo um espírito, que não era realmente o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado ali.
E pelo que vemos nas Sagradas Escrituras, essa condição de confusão só mudou no coração e na mente dos discípulos quando Cristo lhes falou e, falando a eles, lhes abriu o entendimento para que eles pudessem compreender o que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Vamos ler o que está ali em Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45, na Almeida Revista e Corrigida. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então percebam, meus irmãos, que apenas com a mensagem de Cristo, ou Cristo falando para eles, explicando o que estava escrito a respeito dele nas Escrituras, foi a partir daí, então, que eles tiveram o seu entendimento esclarecido, aberto, né, como diz a palavra de Deus, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então, a partir daquele momento, aquela confusão começou a ser dissipada da mente dos discípulos. E por que eu digo que apenas começou a ser dissipada? Porque quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que até um pouquinho antes do Senhor Jesus Cristo subir aos céus para ir para o seu trono, o povo ainda estava com aquela expectativa da restauração política de Israel. Tanto que, quando nós lemos ali em Atos, capítulo 1, antes do Senhor Jesus Cristo falar do derramamento do Espírito Santo, ali em Atos 1 e 8, ele é questionado pelos discípulos e eles justamente perguntam: Senhor, será neste tempo que tu restaurarás a condição política de Israel? E o Senhor Jesus Cristo dá uma resposta muito contundente para eles. Olha, não é da sua conta, como assim, eu estou apenas resumindo, mas o Senhor diz: olha, vocês vocês não podem saber, ou não é, vamos dizer assim, não está reservado para vocês saber o que o Pai determinou pelo seu próprio poder. É como se o Senhor Jesus Cristo dissesse para eles: este assunto não é da vossa conta. Vocês não precisam estar querendo saber a respeito da restauração de Israel. Por quê? Porque essa questão está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E o que resta para vocês? Aí o Senhor Jesus Cristo continua falando ali em Atos 1 e 8. Mas vocês receberão o poder do Espírito Santo, mas vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês me serão testemunhas. Ou seja, eles estavam confusos até aquele momento e quiseram fazer a pergunta para Cristo justamente um pouquinho antes de Cristo ascender aos céus. E perguntaram: Senhor, o Senhor vai restaurar Israel agora? É agora o tempo? E o Senhor Jesus Cristo dá-lhes uma resposta contundente, como se dissesse: olha, esse assunto não é da vossa conta. Esse assunto, ele está sob inteira direção do Pai. É o Pai quem sabe o tempo de restauração, é o Pai que sabe o que acontecerá. Para vocês, cabe a responsabilidade do quê? Vocês serão revestidos do poder do alto e vão fazer a minha obra, vão pregar, vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então percebam que neste momento que o Senhor Jesus Cristo sobe aos céus, é ali que eu entendo que justamente caiu a ficha para os discípulos. Eles deixaram de lado aquela questão da restauração política de Israel e passaram a entender que realmente aquilo está na direção de Deus, tanto que foi apenas em 1948 que Israel foi restaurado à condição de nação livre. Ou seja, percebam, no ano Cristo foi... segundo umas Bíblias antigas que eu tenho, Cristo nasceu por volta do ano 3 ou 4, né, do ano 3 ou 4 antes do ano Domini, antes de Cristo. Então, Cristo morreu com 33 menos 4 vai dar 29. Então, Cristo morreu no ano 29 da nossa era. Nós estamos em 2023, ou seja, quase 2000 anos depois,
nós estamos vivendo hoje quase 2000 anos da época, né, do ano que Cristo morreu. Só que Israel foi restaurado como nação em 1948, então vamos pensar aí. Somente 1900 anos depois é que Israel foi restaurado na sua condição de liberdade. E os discípulos já querendo saber quando seria isso lá em 29. Então percebam que Cristo foi contundente com eles, dizendo, olha, essa informação não é da vossa conta, deixe tudo isso nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus é quem tem determinado os tempos e as estações para acontecer todas as coisas. Mas a vocês cabem. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo e vocês vão ser as minhas testemunhas. Então, queridos irmãos, mais uma vez dizendo, no meu entendimento, é neste momento em que os discípulos do Senhor Jesus Cristo fala isso para eles, que eles compreendem realmente que esse tema da restauração política de Israel era algo que deveria ser deixado nas mãos de Deus, e a eles caberia apenas a responsabilidade de evangelizar, de serem testemunhas de Cristo Jesus. Subtópico 3, o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui esse texto é o que nós estamos lendo desde lá do textuário desta lição. Nós lemos no textuário, nós lemos na leitura bíblica em classe, e aqui novamente nós estamos lendo esse texto, justamente a ordenança de Cristo ali para os seus discípulos, que foi registrada pelo evangelista João Marcos ali no seu evangelho. Porém, meus irmãos, nós não podemos esquecer que a grande comissão de Cristo não envolve apenas o ide e pregai. Na realidade, nós precisamos juntar com o que diz ali em Mateus 28. Ou seja, a grande comissão é baseada em duas diretrizes. Marcos 16,15 diz, ide e pregai. Porém, Mateus 28,19 diz, ide e ensinai. Então vejam, ide e pregai no que diz respeito à evangelização. Ide e ensinai no que diz respeito ao discipulado. Então, não nos confundamos e não nos esqueçamos disso. A grande comissão não envolve apenas a evangelização. A grande comissão envolve também a questão do discipulado. Ide e pregai, evangelização. Ide e ensinai, que é justamente o discipulado. Então, essas duas características precisam acompanhar o trabalho missionário, a evangelização e também o discipulado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Estes sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Meus irmãos, já mencionamos isso em lições anteriores. O Senhor Jesus Cristo colocou à nossa disposição sinais e maravilhas, mas o acesso a esses sinais, o acesso a essas maravilhas se dá tão somente através da fé. Por isso que ele diz que os sinais seguirão aos que crerem. Quem crer, aqueles que crerem nos sinais, ou seja, crerem no poder de Deus e se prepararem para isso, na oração, no jejum, na dedicação, vão experimentar este poder disponibilizado pelo Senhor na confirmação da palavra pregada. Mas se a pessoa não crer, então a pessoa não desfrutará desse recurso a mais, né, que o Senhor Jesus disponibilizou para todos nós. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Aqui, meus irmãos, é importante, não podemos negar que realmente isso aconteceu ali depois do Pentecostes, mas nós não podemos nos esquecer que, com exceção da pregação com poder que o comentarista está pregação com unção que o comentarista está mencionando aqui, a questão de expulsar demônio e curar enfermos, nós já vimos este poder sendo entregue aos discípulos bem antes do Pentecostes ser derramado. Vamos ler o que está ali em Mateus capítulo 10, versículo 1, depois versículos do 5 ao 8 na Almeida Revista e Corrigida. Esse tema aqui de Mateus 10 é justamente quando os discípulos foram enviados para pregar o Evangelho. Mateus 10, versículo 1, depois versículos do 5 ao 8. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos
para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então percebam aqui, Mateus 10:1 já diz que o Senhor Jesus Cristo havia dado aos discípulos o poder para expulsar demônio e o poder para curar enfermidades. Isso era lá em Mateus 10, antes deles serem batizados no Espírito Santo. Vamos seguir. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então percebam que o comentarista mencionou que depois do derramamento do Espírito Santo, os discípulos passaram a pregar com unção, a expulsar demônios e a curar enfermos. Porém, essa questão do expulsar demônio e curar enfermos já acontecia antes, já aconteceu antes, né? Quando o Senhor Jesus Cristo mandou os 12 discípulos evangelizarem. O Senhor Jesus Cristo deu a eles o poder para expulsar demônio e o poder também para curar enfermidades. É verdade que existe uma discussão teológica em cima desse tema. Se aquele poder que o Senhor Jesus Cristo havia dado aos discípulos ali em Mateus 10, se ele era um poder permanente ou se ele era um poder destinado somente à execução daquela tarefa específica que era a evangelização. Nós não vamos entrar no mérito da questão a respeito disso, se aquele poder era a partir de então para todos, ou se aquele poder era específico para aquela ação. Não vamos entrar no mérito, senão nós vamos tomar pelo menos mais uns 30 minutos aqui nesta aula. Mas os irmãos, se quiserem, se interessarem, estudem a respeito deste tema. O que eu quis trazer aqui foi justamente essa questão, essa outra visão bíblica a respeito dessa questão de curar enfermos e também expulsar demônios, que já aconteceu antes deles serem cheios do Espírito Santo. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Felipe curou muitos enfermos. Aqui, meus irmãos, na vida desses servos de Deus, nós vemos justamente a manifestação maravilhosa do poder de Deus, sim, através do Espírito Santo, através dos dons espirituais, dons maravilhosos, né? A ação maravilhosa do Espírito Santo, coisas que são reservadas, coisas que estão disponíveis para todos os que crerem e buscarem ser cheios do Espírito Santo. Então, o modo como Paulo foi usado, o modo como Silas foi usado, o modo como Filipe foi usado, não está reservado apenas para eles. Todos aqueles que buscarem, todos aqueles que se colocarem na posição correta diante de Deus, podem ser usados como Paulo foi, como Silas foi e também como Filipe foi. Isso não era, esse poder e esse modus operandi não era exclusivo destes homens de Deus. Está disponível para todos aqueles que crerem e buscarem. Deste modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. Aqui, meus irmãos, o comentarista então faz uma ligação direta, né, sobre o que acontecia na vida de Paulo, Silas, Filipe e outros mais ali da igreja primitiva. Ele faz uma ligação de que essas coisas aconteciam na vida deles porque eles estavam avivados, eles receberam o poder do alto, estavam avivados e por isso a obra do Senhor era feita. Mas aqui, meus irmãos, eu quero reforçar o que eu já falei há pouco. Cada um de nós precisa tomar a decisão de obedecer ao mandato do Senhor. Cada um de nós precisa tomar a decisão de assumir a sua responsabilidade no que diz respeito a evangelizar, no que diz respeito a se santificar, a se colocar à disposição de Deus. Nós vemos muitas pessoas falando língua estranha dentro da igreja que não fazem nada no que diz respeito à evangelização. Vemos muitas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas que não fazem nada no que diz respeito ao mandato do Senhor. Então, não podemos fazer uma ligação direta. A pessoa é cheia do Espírito Santo, então ela é uma grande evangelista. Não. Ela só será uma grande evangelista se ela decidir fazer isso, decidir obedecer ao mandato do Senhor. E tem pessoas que são grandes evangelistas mesmo sem ser batizados no Espírito Santo. Então percebam,
O evangelizar, se dedicar a fazer a vontade de Deus, não está ligado diretamente ao recebimento do batismo no Espírito Santo, conforme eu mencionei. O batizado no Espírito Santo tem um poder maior de Deus para realizar a obra, mas se ele não decidir fazer, Deus não vai obrigá-lo. Na realidade, depois vai prestar contas com ele lá na frente. Mas Deus não obriga ninguém a fazer a sua obra. Nós que precisamos escolher ser fiéis ao Senhor e atender ao seu chamado. Chegamos agora ao tópico 2, o avivamento na missão da igreja local. Então vimos no tópico 1 a questão do que aconteceu depois que Cristo morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus. E aqui agora nós veremos alguma coisa no que diz respeito ao que a igreja primitiva realizava a nível de evangelização ali nas proximidades. O comentarista menciona aqui avivamento na missão da igreja local, ou seja, a evangelização no local onde eles habitavam. Subtópico 1, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Meus irmãos, no meu entendimento, o que aconteceu ali logo após o recebimento do derramamento do Espírito Santo ali em Pentecostes foi justamente uma confirmação de algo que o Senhor Jesus Cristo já havia feito ou falado na vida dos discípulos. Percebam que nos evangelhos, se não me engano, no próprio evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo é muito claro para eles. Nós vemos ali a ordenança sobre a evangelização em Marcos 16, nós vemos a ordenança sobre o discipulado em Mateus 28, e depois, quando nós lemos Lucas, no capítulo 29, nós veremos que ali o Senhor Jesus Cristo diz, olha, vocês vão ser as minhas testemunhas, porém, vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. O versículo diz assim, né? Lucas 29, 49, na Almeida Revista Corrigida. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então percebam, em Marcos nós encontramos a ordenança para evangelizar. Em Mateus nós encontramos a ordenança para fazer discípulos. Então os apóstolos e discípulos já estavam orientados. Olha, a responsabilidade de vocês é evangelizar, é discipular. Só que vocês só vão começar a fazer isso depois que vocês receberem o poder do alto. E depois lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós temos mais uma vez um reforço da promessa quando o Senhor Jesus Cristo diz, mas vocês receberão poder quando vier o Espírito Santo sobre vocês e vocês me serão testemunhas. Então percebam que os discípulos já estavam orientados, já tinham sido ordenados, orientados a evangelizar. Marcos 16, 15. Já tinham sido orientados a fazer discípulos, ou seja, discipular, em Mateus 28, 19. Eles estavam, em Lucas 29 e 49, eles foram orientados a que permanecessem em Jerusalém esperando o revestimento do alto. E lá em Atos 1 e 8, o Senhor Jesus Cristo confirma mais uma vez essa questão. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles ali, como nós vemos em Atos 2, ou seja, já se cumpriu tudo, não tinha mais o que esperar. Eles já tinham sido ordenados a evangelizar, a discipular. O Senhor Jesus Cristo tinha dito, espera vocês receberem o poder do alto. Quando o poder veio, queridos irmãos, já foi como se fosse um sinal de largada. Não, a partir de agora, então, nós temos que fazer a vontade de Deus. Todos eles já estavam ali conscientizados, principalmente os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E foram justamente eles, que iniciaram essa questão da evangelização, principalmente na pessoa de Pedro. Perceba então que a conscientização foi levada a efeito, ou seja, os resultados começaram a aparecer justamente porque o povo estava conscientizado. Quando o poder de Deus foi derramado sobre eles, eles simplesmente começaram a fazer a obra de Deus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Percebam, meus irmãos, que a conscientização dos discípulos dos apóstolos, foi tão grande
que mesmo quando eles foram confrontados ali pelas autoridades religiosas, ali o pessoal do Sinédrio, o sumo sacerdote, os líderes das sinagogas, quando eles foram, os discípulos foram, os apóstolos foram confrontados diretamente por essa casta, né, da direção religiosa, eles falaram abertamente para eles, olha, importa mais para nós obedecermos a Deus do que aos homens. Ou seja, eles estavam tão conscientizados que nem a perseguição fez com que eles parassem de realizar a obra de Deus. Esse, meus irmãos, é um nível de conscientização que todos nós precisamos atingir. Estarmos conscientes daquilo que o Senhor nos ordena fazer e não importa as dificuldades que possamos enfrentar, nós sigamos firmes naquela jornada porque Deus nos mandou fazer e Ele espera que aquilo que Ele nos ordenou fazer seja feito, não levando em conta as dificuldades que nós possamos passar. Eles foram perseguidos, os apóstolos e os discípulos foram perseguidos, mas não se negaram a fazer a obra de Deus. Este é o comportamento que o Senhor espera de cada um de nós. Este é um modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. Infelizmente, meus irmãos, existe um costume entre nós, principalmente no Brasil, onde fazemos culto somente dentro das igrejas. Fazemos festa para crente, ou seja, em poucas igrejas tem-se a conscientização de que qualquer tipo de festa que se faça na igreja, essas festas precisam ser convertidas em evangelização, em salvação de almas. O que nós vemos, o que eu tinha visto ultimamente lá no Brasil, ultimamente não, durante muitos e muitos anos, é que a igreja só fazia festa para crente, ou seja, fazia-se congressos enormes das igrejas e muitas vezes não tinha não crentes dentro da igreja, não tinha, já participei de culto, de festa que não tinha um não crente dentro da igreja, ou seja, festas e pregações somente para crentes. E na realidade, nós precisamos concentrar a nossa evangelização justamente fora da igreja. Dentro da igreja, normalmente nós temos o quê? O discipulado, o ensino da palavra de Deus, principalmente para os cristãos. Tudo bem, nós também temos cultos evangelísticos na igreja, mas o principal, vamos dizer assim, a principal função dos cultos na igreja é instruir os cristãos que ali estão. E a evangelização, normalmente, precisa ser feita fora das quatro paredes. Porque normalmente o não crente não vem à igreja. Então a igreja precisa ir ao encontro do não crente, justamente com a palavra da salvação. A Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Aqui o comentarista mais uma vez faz uma ligação, quer fazer uma ligação da pessoa cheia do Espírito Santo, e eu estou fazendo assim porque, como eu disse, não é porque a pessoa é cheia do Espírito Santo que automaticamente ela vai evangelizar. Não existe isso. Nós vemos isso na prática. Evangelizar é uma decisão nossa. Nós precisamos decidir fazer a vontade de Deus. E aqui o comentarista quer fazer essa ligação, Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Eu já vimos muitas e muitas vezes, irmãos, que isso não acontece dessa forma. Você vê pessoas falando língua estranha na igreja, você vê pessoas profetizando na igreja, e essas pessoas normalmente não se preocupam em evangelizar, essas pessoas não se preocupam em falar de Cristo para ninguém. Eles gostam de ficar, não estou generalizando, não estou falando que são todas as pessoas, mas muitas e muitas pessoas agem assim. Fala em língua estranha, profetiza e tudo mais, mas não evangeliza. Fica ali dentro das quatro paredes, profetizando para crente e, enfim, fazendo as coisas ali no meio dos crentes. Sendo que o maior trabalho evangelístico precisa ser, conforme mencionamos, fora da igreja. Porque a maioria dos não crentes não vem à igreja. Então a igreja precisa ir onde eles estão para levar a palavra de Deus.
Subtópico 2, o avivamento nas missões regionais. Então vimos no subtópico 1 missões locais, agora missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios e cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Aqui, meus irmãos, é aquela questão. Enquanto estamos falando ali de Atos 1:8, o Senhor Jesus Cristo fala, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que é o local onde nós estamos, depois Judéia e Samaria são locais mais abrangentes, e até aos confins da terra é justamente todo o globo terrestre. Quando nós não somos missionários em tempo integral, quando nós não somos funcionários da igreja, por exemplo, nós temos condições normalmente de fazer a evangelização em Jerusalém, ou seja, onde nós estamos. Quando fala-se aqui missões regionais, são aquelas missões feitas não mais onde nós estamos morando, mas missões feitas em outras cidades que são um pouquinho mais distantes de onde nós estamos. Por exemplo, quando nós morávamos no Brasil, nós passamos os últimos 18 anos na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. Então, se nós evangelizássemos Limeira, era missão local. Mas, por exemplo, se fôssemos evangelizar, por exemplo, a cidade de São Paulo, aí já seria uma missão regional. E a menos que nós tivéssemos dedicação exclusiva na obra de Deus, seria difícil nós sairmos de Limeira para evangelizar em São Paulo, a não ser que fosse assim, casos esporádicos. Mas aqui o comentarista menciona, né, de missões regionais, justamente missões, pessoas que são enviadas como missionários para outras cidades para abrir trabalhos, por exemplo, não mais na cidade de origem, mas, por exemplo, em cidades em outros estados, ou mesmo em cidades um pouco mais distantes daquela onde a pessoa mora. Então, essas são, conforme o comentarista menciona, as chamadas missões regionais. E conforme eu mencionei, para realizar essas missões regionais, normalmente a pessoa precisa ser um missionário enviado pela igreja, pois esse trabalho demanda uma dedicação maior. Subtópico 3, missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de médio porte e em municípios de pequeno porte, para evangelizarem cumprindo a grande comissão de Jesus. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, falando das missões regionais, a igreja precisa se mobilizar para enviar missionários para as outras cidades próximas, ou mesmo cidades um pouquinho mais longe, ainda dentro do nosso país, no caso, o Brasil. Então, essas missões regionais, conforme mencionamos, são missões normalmente realizadas por pessoas enviadas pela igreja que tenham condições de ter uma dedicação maior no que diz respeito a fazer a vontade de Deus. E aqui o comentarista menciona que ele tem uma expectativa, né, de que Deus desperte a igreja para que mais missionários sejam enviados para os campos, principalmente no que diz respeito aqui nesse tópico para as missões regionais, ou seja, as missões executadas dentro do próprio país, no nosso caso, dentro do Brasil. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja, de fato, uma nação que se renda a Cristo. Aqui, meus irmãos, o comentarista faz menção a respeito dessa questão da perseguição, porque justamente foi a perseguição que aconteceu na igreja primitiva que forçou os irmãos a irem se espalharem, se dispersarem por toda aquela região, justamente, e quando eles se dispersaram, eles passaram a pregar o evangelho em outras regiões. Então o comentarista faz aqui uma ilustração, né? Dizendo, olha, que nós não esperemos que aconteça uma grande perseguição para que a igreja comece a se conscientizar da sua responsabilidade de evangelizar.
Ali em Jerusalém, como nós vimos, o povo estava muito concentrado ali, só em Jerusalém, a bênção é só para Jerusalém, a evangelização, o evangelho estava concentrado ali. E quando olhamos para o livro ali de Atos, nós percebemos que temos uma grande indicação de que essa perseguição foi permitida por Deus justamente para que a igreja se espalhasse, porque eles estavam concentrados em Jerusalém, mas ainda tinha a Judéia, tinha Samaria e também tinha os confins da terra, como nós lemos em Atos 1 e 8. Eles estavam concentrando só em Jerusalém. E a perseguição foi, vamos dizer assim, o fator motivador que os levou a evangelizar a Judéia, os levou a evangelizar a Samaria e os levou a evangelizar até os confins da terra na pessoa do apóstolo Paulo. Então percebam que o comentarista mencionou, né, o desejo dele é que a igreja não espere ser perseguida para se conscientizar da sua responsabilidade e realmente comece a cumprir a ordem de Cristo de evangelizar e também de discipular. Chegamos agora ao tópico 3, o avivamento e as missões transculturais. Aqui, meus irmãos, no tópico 3, missões transculturais são aquelas missões que são feitas em países com cultura diferente daquela em que o missionário foi criado. Por exemplo, é uma pessoa sair do Brasil e ir, por exemplo, evangelizar no meio ali na Índia, uma cultura completamente diferente. Evangelizar na China, evangelizar, enfim, em países que tenham culturas diferentes das nossas. Isso, então, é chamado de missões transculturais. Em Atos 1 e 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até aos confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Aqui, meus irmãos, essa menção, né, dessas três localidades aqui foi quando os discípulos se dispersaram ali de Jerusalém e começaram a se espalhar por toda aquela região, levando a mensagem. E a mensagem, conforme o comentarista mencionou aqui, se referindo a Atos 11 e 19, eles conseguiram, os discípulos, né, acabaram indo para a Fenícia evangelizando, foram para Chipre e evangelizaram e também foram para Antioquia e evangelizaram. Subtópico 1, a primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais, ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Queridos, a igreja de Antioquia é a primeira a ser mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, fora a igreja que estava em Jerusalém. E Antioquia, a igreja de Antioquia, foi justamente resultado da evangelização daqueles cristãos, daqueles discípulos que saíram perseguidos ali de Jerusalém e começaram a se dispersar por todas aquelas regiões. E através ali da evangelização desse pessoal, desses cristãos, desses discípulos que chegaram até Antioquia, acabou se formando em Antioquia uma igreja. E conforme eu mencionei, a igreja de Antioquia foi a primeira mencionada em Atos dos Apóstolos. E conforme o comentarista pontuou, quando os apóstolos lá em Jerusalém souberam o que estava acontecendo lá em Antioquia, enviaram para lá Barnabé. A Bíblia menciona que quando Barnabé chegou lá em Antioquia e viu a maravilha que estava acontecendo ali, a igreja formada, os discípulos ali sedentos para ouvir a palavra do Senhor, a Bíblia menciona que Barnabé viu aquilo, incentivou os irmãos a ficarem ali e permanecerem na fé. Porém, o que ele fez? Barnabé foi até Tarso procurar Saulo e trouxe Saulo ali para Antioquia, e os dois ficaram ali, Barnabé e Saulo, ficaram ali 1 ano discipulando aquele povo. Vamos ler o que está ali em Atos no capítulo 20, versículos do 22 ao 26, na Nova Versão Transformadora. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor.
Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então percebam, meus irmãos, que o que ocorreu em Antioquia foi o cumprimento de forma completa da ordenança de Cristo. Eles começaram com a evangelização, então os cristãos que estavam fugindo ali da perseguição em Jerusalém chegaram a Antioquia e começaram a evangelizar. Como a Bíblia menciona que a mão de Deus estava sobre a vida dessas pessoas e as pessoas começaram a ouvir o Evangelho e começaram a se converter e começaram a aceitar a Cristo porque a mão de Deus estava operando sobre eles, ou seja, a evangelização estava sendo feita. E como consequência da evangelização, a igreja precisa se preocupar com o discipulado. Então foi justamente para isso. Barnabé foi enviado para Antioquia, viu o povo que estava ali e percebeu que o trabalho era grande. Por conta disso, ele foi até Tarso procurar Saulo e levou Saulo para Tarso. E os dois ficaram ali trabalhando um ano no discipulado daquela igreja em Antioquia. Ou seja, fechando o ciclo, né? Evangelização em primeiro lugar e, na sequência, o discipulado. A pessoa é ganha para Cristo e, na sequência, ela é preparada, estruturada para continuar na jornada da salvação. Então percebam que ali em Antioquia tivemos o serviço completo. Evangelização e depois o discipulado. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. E aqui é importante mencionar, meus irmãos, que eles foram enviados pelo próprio Espírito Santo. Barnabé e Saulo não foram enviados pelos anciãos da igreja de Antioquia, não foram enviados pelos apóstolos que estavam em Jerusalém, não. Eles foram enviados para a missão justamente pelo próprio Espírito Santo. Vamos ler o que está ali em Atos, no capítulo 13, versículos 2 e 3, da Almeida Revista e Corrigida. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então percebam que lá em Antioquia, quem enviou Barnabé e Saulo foi justamente o Espírito Santo. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Nós vemos, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos e depois nas epístolas de Paulo, queridos, que Paulo foi grandemente usado pelo Senhor e praticamente evangelizou todo o mundo conhecido de então. Isso nos leva a crer que se Paulo, com poucas pessoas o ajudando, conseguiu evangelizar todo o mundo conhecido da sua época, o que não faria nós como igreja, se muitas e muitas igrejas se conscientizassem justamente do chamado e do mandato de Deus para evangelizar e também para discipular. O que está faltando, meus irmãos, conforme eu tenho mencionado desde o começo, é tão somente conscientização. Subtópico 2, evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam por outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China de 1853 a 1905 e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Queridos irmãos, aqui nós entramos numa parte histórica e como nós mencionamos em lições anteriores, não tem como ministrar essa parte da lição se nós não lermos, né, se nós não buscarmos em outras fontes históricas, porque em relação a isso, a Bíblia não contém nenhuma informação. Toda essa informação tratada pelo comentarista aqui são justamente fatos históricos. Então nós sugerimos que os irmãos procurem na internet páginas
que expliquem, né, a respeito dessas pessoas, por exemplo, do Hudson Taylor ou David Livingstone. Meus irmãos encontrarão facilmente, né, páginas da internet que trazem um pouco da história, né, desses heróis da fé. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Meus irmãos, eu achei uma pesquisa, né, num site, uma pesquisa de 2018, num site de um grande jornal europeu, e essa pesquisa de 2018 nos diz que a Europa está caminhando para se tornar um continente pós-cristão, ou seja, um continente que não é mais cristão. Como resultado dessa pesquisa de 2018, eles chegaram, né, vamos dizer assim, a um dado alarmante que a maioria dos jovens entrevistados na Europa se declarou como não tendo religião. Então, se em 2018 essa questão já estava difícil, certamente agora em 2023, 5 anos depois, a situação está muito pior. Lugares que outrora foram celeiros, né, de missionários, palco, ambiente da manifestação do poder de Deus, hoje essas regiões, essas cidades, esses países, hoje estão completamente afastados da graça de Deus. E isso faz com que a evangelização se torne também urgente nesses países ou nessas regiões. Percebam, irmãos, a igreja tem muito trabalho pela frente. Os crentes se acomodaram e deixaram de buscar o avivamento espiritual conforme diz a palavra de Deus. Há países do velho continente é a Europa, em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Estamos, meus irmãos, vivendo realmente o tempo do fim. Nós, como igreja, precisamos despertar. Subtópico 3, o clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até aos confins da terra. Conforme mencionamos, Jerusalém, que é o local onde a igreja está, Judéia e Samaria são aqueles lugares mais próximos onde a igreja está, e até os confins da terra, que são todas as outras regiões da terra. E justamente conforme o comentarista mencionou, missões transculturais abrangem todos os outros povos do mundo. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, não pode deixar ninguém para trás, não pode deixar ninguém de lado. Todas as pessoas, todas as nações, todos os dialetos, toda criatura que é homem precisa ouvir o evangelho. E é de responsabilidade nossa, minha e de cada um dos irmãos, de evangelizar todo este povo. A igreja precisa. Eu estou sendo bastante repetitivo nesta aula, mas é necessário. É necessária a conscientização de toda a igreja, a começar de cada um de nós, a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Não digo, meus irmãos, que seja impossível alguém ir para a missão por conta própria, mas normalmente missões transculturais, elas precisam ser conduzidas não apenas por uma igreja, mas por uma igreja que tenha o apoio de uma escola que possa preparar esses missionários justamente para trabalharem numa cultura diferente. Eles precisam passar por um processo vamos dizer assim, de transculturação, que seria, por exemplo, imagina que a pessoa vai precisar tem uma chamada para ser missionário lá na Índia. Lá na Índia a cultura é muito diferente. Não é tão, vamos dizer assim, não tem assim uma diferença muito gritante da nossa cultura, mas tem diferenças culturais.
Então, o missionário que vai do Brasil para a Índia, ele precisa ser treinado, ele precisa estar em contato com a cultura que ele vai encontrar na Índia, para que ele não seja grandemente impactado ali pelo que ele vai ver, pelo que ele vai viver, pelo que ele vai desfrutar ali junto com aquele povo da Índia. Então, percebam que para todas as outras culturas que um missionário precisa ser enviado, por exemplo, o missionário para trabalhar no meio dos índios, no meio dos indígenas, né? Ele precisa passar por um processo de ensinamento, de transculturação, ou seja, ele precisa ser inserido naquela cultura, ser ensinado naquela cultura para que ele possa, vamos dizer assim, agir quando ele chegar lá de forma a não escandalizar aquele povo. Ele precisa conhecer a cultura, ele precisa estar inteirado, né, no que o pessoal faz, no que o pessoal deixa de fazer, quais são os valores que o pessoal defende, justamente para poder entender como atuar com o Evangelho. Com isso, meus irmãos, não estou querendo dizer que ele vai adaptar o Evangelho à cultura daquele povo, não. Ele vai conhecer a cultura daquele povo para entender como que o Evangelho pode ser aplicado ali na salvação de almas. E apenas uma igreja sem o apoio de uma escola, ou seja, de um instituto que tenha condições de preparar missionários, não tem condições vamos dizer assim, de levar a efeito, né, de cumprir um chamado para atuar no meio de uma nação com uma cultura completamente diferente. Então é necessário, conforme o comentarista pontuou, que haja um avivamento espiritual. Ele chama aqui de avivamento espiritual, mas no meu caso é um despertamento, né, uma conscientização, principalmente nos líderes das igrejas, para que juntamente com que eles se associem, né, com agências missionárias, justamente para preparar os missionários para envio no que eles chamam de missões transculturais. Sem essa preparação inicial, meus irmãos, normalmente, dificilmente a missão dá certo. O trabalho é frutífero nessas outras culturas, porque o choque cultural é muito grande e é muito desgastante para os missionários quando eles não são treinados e precisam trabalhar numa cultura completamente diferente da sua. É um desgaste muito, muito, muito grande. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que a nossa oração, queridos, seja para que esse avivamento realmente seja derramado sobre as nossas vidas. Mas, conforme a definição de avivamento que nós vimos lá na lição 1, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos cultivar o nosso coração, tirar a dureza, tirar as pedras, tirar os ídolos e nos lançarmos na presença de Deus, aos pés do Senhor, clamando por misericórdia, clamando por uma resposta do céu, que haja um derramamento de um avivamento a começar dos nossos corações. Queridos, estamos chegando ao final de mais uma lição, vamos para a conclusão. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. É a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua oração, pelo seu apoio. Que o nosso Deus possa recompensar a cada um dos irmãos de uma forma maravilhosa. Continue nos dando seu apoio em oração, pois, se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana para o comentário da lição de número 12. Graça e paz, que Deus os abençoe.